Olá, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nos reunimos com muita alegria e gratidão para o novo encontro virtual da nossa querida Fake Online. E é com enorme satisfação que trazemos a vocês as mensagens deixadas pelo nosso irmão maior, exemplo de conduta, nosso modelo e guia, Jesus. Em nossa exposição de hoje, convidamos a todos para nos acompanhar nas reflexões sobre mais uma irretocável parábola de Jesus. As parábolas do Mestre são tão ricas que na leitura de poucas linhas podemos visitar o mais profundo interior, proporcionando um encontro de serenidade, paz e muito amor. E no propósito de pacientar corações e mentes, convido a todos para mais uma viagem na doce companhia do Mestre Pacificador e seus inesgotáveis ensinamentos. Porém, antes da parábola de hoje, como de costume no início dos trabalhos da Fake, realizamos uma prece, a qual convido a todos, onde quer que estejam, a me acompanhar nessa prece inicial. Peço que, se puderem, fechem seus olhos, elevem seu pensamento ao Mestre e amigo de todas as horas, Jesus, ao plano espiritual superior e ao Pai maior, de infinito amor, misericórdia e justiça. Graças a Deus. Queridos amigos espirituais, trabalhadores da caridade que nos acompanham na realização de nossa missão em nossa amada casa, mentores espirituais, irmão José, mentor espiritual da nossa querida Fake, irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos envia tantas informações que colaboram para a realização de nosso trabalho, nosso irmão maior Jesus e, sobretudo, nosso Pai Criador, de infinito amor, misericórdia, justiça e bondade. Agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus num novo encontro com o Evangelho de Jesus, rogando paz e luz ao nosso trabalho para que possamos humildemente colaborar com o melhor que há em nossos corações. Pedimos proteção e abrigo para todos os irmãos de nosso planeta e seu orbe, sobretudo para aqueles que se encontram em sofrimento pelo difícil momento em que nos encontramos, e que cada coração de cada irmão, encarnado ou desencarnado, seja tocado e aquecido pelo amor e a infinita misericórdia de Deus. E assim, felizes e agradecidos por mais esse momento, pedimos humildemente a permissão para iniciar o trabalho de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, reitero a nossa enorme felicidade em compartilharmos com vocês as interpretações das parábolas de Jesus, agora em formato virtual, que é mais um carinho da nossa amada Fake. Lembrando que parábolas são narrativas alegóricas, pequenas histórias cujo objetivo é transmitir uma mensagem de forma indireta, por comparação, por analogia, ou contos, que são caracterizados por uma narrativa breve, com início, meio e fim, comparando acontecimentos diferentes, que no caso das parábolas de Jesus, são pequenos contos, mas mensagens gigantes. Histórias curtas, mas ensinamentos infinitos. Formas singelas, mas conteúdos profundos. Às vezes, suaves puxões de orelhas, mas com o amor que nos tem no fundo do coração, o mais puro e valioso que se pode ter, a quintessência do amor, o amor de Deus por seus filhos. A parábola de hoje é bastante especial, diria até intrigante, e conforme comentamos em outros encontros, as parábolas de Jesus, por seus enormes conteúdos, permitem uma pluralidade de interpretações, pois na condição de espíritos absolutamente individuais, nossos entendimentos são diversos, potencializando as oportunidades de reflexão,
tantas quantas a nossa emoção e principalmente nossa razão nos permitirem. E nessa diversidade, abrimos um leque de oportunidades para o nosso crescimento, nosso amadurecimento espiritual. Esse é o convite do Mestre, a reforma que nos impulsionará a uma vida melhor. É o encontro com a verdadeira felicidade, aquela que está dentro de nós. As parábolas de Jesus são atemporais. Após 2000 anos, suas abordagens continuam sendo temas atuais, se encaixando perfeitamente em nossas vidas e de nosso planeta de provas e expiações. E a parábola de hoje é a parábola do administrador infiel, do mordomo infiel. E essa parábola está em Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. E diz o seguinte: Dizia também aos discípulos: Havia certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando seus bens. Chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar. O administrador disse a si mesmo: Que farei, já que meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que farei para, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. E convocando cada um de seus devedores, dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele disse: 100 batos de óleo de oliva. Batos eram medida hebraica para líquidos. Disse-lhe: Toma a tua conta e, sentando-te, escreve depressa 50. Então disse ao outro: E tu, quanto deves? E ele disse: 100 coros de trigo. E coros eram medida hebraica para coisas secas. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou a administração da injustiça, porque agiu prudentemente. Porque os filhos dessa era são mais prudentes do que os filhos da luz em sua própria geração. E eu vos digo: fazei amigos para vós mesmos da mamon da injustiça, para que, quando cessar, vos recebam nos tabernáculos eternos. O fiel no mínimo é fiel também no muito. O injusto no mínimo é injusto também no muito. Portanto, se não vos tornardes fiéis na mamon da injustiça, quem vos confiará a verdadeira? E se não vos tornardes fiéis no alheio, quem vos dará o vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro, pois não podeis servir a Deus e a Mamon. Bem, conforme adiantei, essa parábola é bastante intensa, rica e apresenta inúmeras interpretações. Então podemos começar pelo próprio título. Onde se encontra a palavra administrador, que é aquele que faz a gestão de algo, desde o seu próprio dinheiro, sua casa, ou até uma grande empresa, ou onde se fala a palavra mordomo, que tem sua origem no latim maior domus, cujo significado é aquele a qual a função é administrar uma grande casa e todos os bens de seu senhor ou patrão, podemos dizer que mordomo ou administrador exercem a mesma função. E embora a figura de mordomos em telenovelas, por exemplo, apareçam como personagens até caricatos, aqueles que servem ao capricho de madames, ou até mesmo como seus cúmplices ou confidentes, o mordomo é de fato um importante administrador. Essa é a razão pela qual o título da parábola é O Administrador Infiel ou O Mordomo Infiel, pois ambos têm o mesmo significado. E o mordomo infiel é acusado por alguém de estar administrando mal os bens de seu senhor, se apropriando deles e acumulando de forma desonesta para si e seu proveito pessoal.
Observem como esse é um tema bastante atual, ou seja, um mordomo infiel lesando seu senhor. Uma conhecida história na qual administradores infiéis, mordomos infiéis, tomam para si, ilegalmente, riquezas alheias, as quais deveriam apenas administrar. Mais que isso, administrar bem, de forma honesta, comprometida, buscando zelar pelo patrimônio daquele que é o real proprietário, ou proprietários daqueles bens. Mas tal fato é descoberto pelo Senhor. Um fato relevante é que na região da Palestina e no Oriente Médio, na época de Jesus, era comum se arrendar terras e pagar com parte da produção. Uma espécie de aluguel, o qual era pago com parte da colheita. O problema é que se a colheita não fosse boa, por alguma questão climática, uma praga, comuns ao agronegócio, os arrendatários poderiam, além de não obterem lucros, amargarem grandes prejuízos, a tal ponto de não terem como quitar a quantidade combinada no arrendamento, ficando assim muitas vezes em situações extremamente delicadas. Em resumo, era um negócio de alto risco. E quem cuidava de toda essa gestão era o mordomo, que nesse caso, um mordomo infiel. E assim, quando o mordomo infiel foi denunciado a seu senhor por estar fazendo mau uso de sua função, lesando seu senhor, foi chamado por ele para prestar contas de sua administração e ser demitido. Uma espécie de aviso prévio. E aí começa verdadeiramente a nossa intrigante história. Pois ao saber que seria demitido, assim que prestasse contas, o mordomo infiel, que não sabia como iria sobreviver sem seu emprego, uma vez que não sabia ou não tinha forças para cavar e vergonha de esmolar, teve um plano para, digamos, dar continuidade à sua carreira. Ele teve a ideia de criar um networking, ou seja, manter sua rede de contatos para que não ficasse sem ter para onde ir, ou mesmo para ter alguém que lhe desse um novo emprego ou indicasse para um novo trabalho. Ele resolveu fazer amigos, granjear amigos. Mais uma semelhança com os dias atuais. O mordomo infiel precisava costurar acordos para fazer com que não perdesse o padrão de vida que possuía, ou seja, criar alianças para que não ficasse só. Isso precisava ser resolvido de forma rápida, pois uma vez que entregasse os livros contábeis, seria demitido e desmoralizado. Afinal, havia sido desonesto com seu senhor. E acreditem, nessa época isso acontecia. Quando alguém era pego cometendo alguma desonestidade, ficava de fato desmoralizado e tinha sua honra abalada. Era algo levado muito a sério. Assim, logo perderia sua credibilidade e ninguém mais lhe abriria nenhuma porta. Então, antes de entregar a contabilidade ao senhor das terras, chamou os devedores, os arrendatários, e começou a questioná-los. Perguntou ao primeiro: quantos tambores de óleo de oliva você deve? E o devedor disse: 100 tambores. E o mordomo infiel respondeu: então reduz a quantidade para 50. Ao segundo: quantos fardos de trigo você deve? E o devedor respondeu: 100 fardos. E o mordomo instruiu: coloque que deve 80. E assim por diante. É desnecessário dizer que todos os devedores ficaram extremamente felizes e, sobretudo, aliviados. Imaginemos que estamos em situação difícil, cheio de contas para pagar, e aparece alguém que nos oferece um bom desconto. É mais ou menos aquela situação em que estamos devendo a um banco sem conseguir pagar e somos chamados para negociar a dívida com um belo desconto. É de fato alívio para um devedor. E o plano do mordomo infiel então começava a dar certo, uma vez que era exaltado pelos devedores que lhe ficaram gratos pelo perdão de parte da dívida, e começava a fazer amigos com sua astúcia. Na verdade,
O desconto oferecido pelo mordomo era apenas a propina que ele já havia embutido nas quantidades a serem pagas. E quando foi descoberto, retirou o que cobrava mais e, através da redução alcançada, obteve a gratidão dos devedores, pelo perdão concedido de parte das dívidas. Sendo que o Senhor elogiou o mordomo infiel, dizendo que agiu prudentemente. E por quê? Bem, se pensarmos apenas sob o ponto de vista material, o mundo de Mamon, o desconto concedido pelo mordomo infiel retornaria os valores para níveis razoáveis, aumentando muito as chances do senhor receber de seus arrendatários aquilo o que lhe era devido. Isso demonstrou ao senhor que, mesmo que de forma ilícita, o mordomo infiel foi prudente, ajustando os valores aos que foram combinados. Claro, sem a propina, sem os acréscimos abusivos. Tornava justos os valores e possíveis de serem quitados, evitando perdas para o seu senhor. Mas, embora tenha reconhecido sua prudência, o senhor, agindo com justiça, demite o mordomo infiel. Aí nós destacamos duas virtudes: a prudência do mordomo infiel e a justiça do senhor. Já o mordomo infiel, que teve sua desonestidade descortinada e perdeu seu emprego, embora tenha se utilizado de meios escusos e desonestos, agiu com previdência através da rede de contatos formada. Por ter feito amigos, muito provavelmente conseguiu manter o seu padrão de vida mesmo após a sua inevitável demissão. Outra virtude: a previdência. Contudo, sob o ponto de vista espiritual, o mundo da verdade, do espírito imortal, o mundo de Deus, o Senhor, que é Deus, louva a atitude do mordomo infiel, pois ao ajudar aos devedores, ele pratica caridade com aqueles que estão necessitados, os que precisavam quitar suas dívidas. Embora sua intenção não tenha sido nobre, ao contrário, egoísta, sua atitude foi caridosa. E fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. O que não significa que deixará de prestar contas por sua desonestidade, pois pela lei de causa e efeito, você, segundo as suas obras, em algum momento ela há de ser reparada. Seja como for, sua generosidade com os necessitados acabou rompendo com seus interesses egoístas, contribuindo para o acúmulo de créditos espirituais, ainda fazendo amigos que lembrarão dessa atitude para quando o encontrarem, num outro tempo, numa outra encarnação talvez, numa outra oportunidade, poderá contar com a amizade conquistada na prática do bem, na prática da caridade. O Senhor, Deus, compreende que a desonestidade do mordomo infiel é compatível com o estágio de evolução que ele ainda se encontra, no qual os interesses pessoais e o egoísmo ainda prevalecem sobre a verdade e o bem, num planeta de provas e expiações. No mundo de Mamon material, onde cada qual, a seu passo, caminha para a construção de um ser humano melhor dentro de si. Meus irmãos, a verdade é que todos somos mordomos. Se fiéis ou infiéis, a escolha é nossa. Temos o nosso livre-arbítrio e nem Deus interfere nisso. O mordomo infiel, citado por Jesus, é a própria humanidade. E contextualizando, ele claramente indica que precisamos aproveitar nossas encarnações, a vida na matéria, no mundo de Mamon, para fins nobres, e não no supérfluo, na futilidade. Não devemos ser egoístas. Afinal, não possuímos nada de material. Tudo nos é delegado por empréstimo. E quando retornarmos à pátria espiritual, nada levaremos.
exceto os nossos conteúdos. As virtudes que aqui conquistarmos serão os nossos verdadeiros legados. Os valores espirituais que adquirimos, quem ditarão o adiantamento de nossas caminhadas. Refletamos sobre isso. E quando Jesus fala que os filhos dessa era são mais prudentes que os filhos da luz, ele se refere aos materialistas, asseverando todo o empenho, a dedicação, a persistência e até os sacrifícios que adotam para alcançarem suas metas de um futuro melhor. Contudo, um futuro de ilusões, uma vez que a matéria é apenas ilusão. O material deve ser meio, não fim. Se utilizarmos bem esse meio, seremos fiéis, e se não utilizarmos, se utilizarmos mal, seremos infiéis. E provoca os filhos da luz, seus ouvintes, que eram os próprios discípulos, os fariseus, enfim, aqueles mais esclarecidos sobre o mundo espiritual, o verdadeiro mundo de Deus, a terem a mesma disposição para buscar os objetivos elevados que nos conduzem à plena felicidade nos braços do Pai. É quando Jesus menciona o que não mereceriam de Deus esses filhos da luz se procedessem com a mesma dedicação, esforço e afinco. O poeta Zé Ramalho resumiria isso assim: se em terra de cego quem tem um olho é rei, imaginem quem tem os dois. Ou seja, Jesus não está apoiando o mau proceder do mordomo infiel, mas sim exaltando o quanto somos mais dedicados à matéria do que ao espírito, o que é uma verdade incontestável. E isso nos traz mais uma reflexão. Uma vez que os bens materiais não nos pertencem de fato, pois somos apenas mordomos temporários para cuidar deles, não deveríamos estar mais empenhados com o futuro do espírito imortal, nosso verdadeiro patrimônio? Devemos refletir como estamos cuidando do que nos é emprestado temporariamente. Não possuímos bens materiais. Até o nosso corpo físico é um empréstimo. Há tanto a fazer no mundo de Mamon. Estamos em uma verdadeira escola de administração responsável, no mundo da injustiça que nos oportuniza virar a chave e agirmos com justiça. Ou também somos mordomos infiéis? Quanta energia despendemos às conquistas materiais que vamos deixar nessa encarnação? E da mesma forma, quanto deixamos de nos dedicar às conquistas espirituais que levaremos para toda a eternidade? E temos outra reflexão. Estamos olhando ao nosso redor? Procuramos perceber a necessidade alheia? Utilizamos bem os bens que temos na obra de Deus? Ou apenas satisfazemos nossos desejos egóicos? Estamos fazendo amigos aqui no mundo de Mamon, no mundo da injustiça? Aqueles que reencontraremos um dia ao nosso redor? Afinal, serão os amigos que granjearmos quem irão nos acolher quando partirmos para o plano espiritual. Ou mesmo aqui, em nosso mundo de imperfeições, quem não tem um amigo, uma amiga, pela qual faria qualquer coisa para ajudá-lo? Quem nunca precisou de um amigo? Eu tenho um exemplo pessoal. Um amigo que conheci há 10 anos, mas que certamente já nos conhecemos há muitas encarnações. Há cerca de 5 anos, quando eu passava um período muito conturbado, problemas financeiros, perda de meus pais num período de 4 meses, enfim, o que passamos todos que estamos aqui para espiar, mesmo distantes fisicamente, pois moramos em cidades diferentes, não havia um dia sequer, por mais de 2 anos, que ele não me procurasse para saber como eu me encontrava. Então,
Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E mesmo que o tempo e a distância digam não, só importa ouvir a voz que vem do coração, disse Milton Nascimento. Nossa amizade jamais envolveu dinheiro ou coisas materiais, apenas o cuidado de um amigo, um irmão, com o bem-estar do outro. E a amizade vai muito além. Devemos fazer amigos na rua, ajudando a trocar um pneu, dando uma carona. Devemos fazer amigos em casa, ouvindo nossos filhos, cuidando de nossos pais, maridos, esposas, cuidando do próximo. A parábola do bom samaritano nos mostra que todos são nossos próximos, uma vez que todos somos irmãos. Apenas devemos fazer amigos, em todos os lugares, servindo ao próximo com fidelidade, generosidade. Essa é a mensagem do Mestre, de que façamos amigos fiéis no mundo da injustiça, pois quem é fiel no pouco é fiel no muito. E se ainda não somos fiéis na administração das pequenas coisas materiais que nos são emprestadas, como seremos fiéis às conquistas de nossas propriedades verdadeiras, nossos conteúdos espirituais? Em sua infinita misericórdia, o Pai nos oportuniza o lugar e o tempo adequado para o nosso aprendizado. O lugar é aqui, no planeta de provas e expiações. O tempo é agora, pois esta é a encarnação em que estamos. É o que temos de verdade. O restante, desde o nosso corpo físico até o nosso avião a jato, para quem tem um, são empréstimos. São ferramentas emprestadas pela espiritualidade para trabalharmos no bem e fazermos amigos fiéis, para que nos recebam quando partirmos para a nossa verdadeira morada, aquela do Espírito imortal. O mundo de injustiças, de Mamon, é o ambiente adequado para a correção de nossas imperfeições, uma vez que nos permite conviver com o erro. E nessa convivência, buscando em nosso interior o uso da nossa razão, através do amor, nos colocando no lugar do outro, amando ao próximo, aprendendo a separar o certo do errado, o bem do mal, o justo do injusto, finalmente despertaremos em nós a consciência de que fidelidade é fazermos os outros felizes, utilizando o transitório, o que aqui nos é emprestado, bens da matéria de qualquer ordem, de qualquer tamanho, para fazer a caridade, praticar o amor-atitude, repartindo o material de forma justa, desprendida, sem egoísmo, nos livraremos de nossa própria injustiça. Pois quem é injusto no pouco, no material, de Mamon, será injusto no muito, no espiritual, das tantas moradas do Pai. É claro que temos que avaliar essa situação com equilíbrio e bom senso, pois ser justo não é distribuir tudo o que temos indiscriminadamente. Pois se assim o fizermos, nos tornaremos apenas mais pessoas carentes, dependentes da caridade alheia. É preciso ter cuidado, pois a linha entre o desapego material, o desprendimento e a irresponsabilidade é muito tênue. Muitos se esquecem que sempre há uma conta de duas pontas. Ou seja, a renda que obtemos precisa ser maior ou igual aos nossos gastos. Caso contrário, nos endividamos. Se nossos recursos materiais são limitados, temos que gastar pouco ou nos esforçarmos para aumentar nossa renda. E como? Nos melhorando, estudando, nos preparando, nos esforçando na busca de algo melhor, pois não podemos dar aquilo que não temos. Primeiro é preciso quitarmos nossas dívidas e, preferencialmente, mantermos créditos em nossas contas correntes. Isso é previdência. E comparando a vida espiritual, esse roteiro funciona rigorosamente da mesma forma. Na fidelidade, no bem, nos creditamos.
e na infidelidade, na injustiça, contraindo dívidas, administrando o mal, nos endividamos. Devemos, portanto, nos creditarmos no bem e nos credenciarmos a uma vida melhor no plano espiritual. Dessa forma, seremos recebidos nos tabernáculos eternos, como disse Jesus. Reflitamos sobre isso. Em resumo, Jesus nos mostra que estamos estagiando no mundo de Mamon, e se não formos bons estagiários, como seremos bons profissionais? Se no mundo da injustiça não formos fiéis, praticando o bem, a caridade, o amor, conquistando virtudes, continuaremos infiéis no mundo da justiça, na vida do espírito imortal. E assim repetiremos o ciclo das reencarnações até compreendermos os verdadeiros valores a serem conquistados. Meus irmãos, a principal mensagem sobre este infiel mordomo é a compreensão desses antagonismos. Mordomos fiéis, mordomos justos, estão alinhados com a prática do bem e da caridade. Mordomos infiéis, mordomos injustos, concentram sua energia nos fins materiais, egoístas, não dividindo o que recebem por empréstimo com o próximo. Esta parábola, que apresenta tantas idiosincrasias e antagonismos, ao mesmo tempo permite muitas oportunidades de reflexões. Previdência, egoísmo, credibilidade, avareza, gratidão, infidelidade, prudência, desonestidade, generosidade, passividade, justiça, comodismo, amizade. Todas essas palavras estão presentes nesse rico conteúdo e são resumidas pelo Mestre nas mensagens simples e diretas: fidelidade e justiça, ou seja, amor, compaixão, bondade, solidariedade, fraternidade, igualdade. É mais um convite de Jesus a aprendermos a prática do amor-atitude. De que nos adianta tanta dedicação às conquistas transitórias? Se formos infiéis na divisão com nossos irmãos, amigos necessitados que nos acolherão um dia, qual o propósito de nos prendermos a desejos egóicos se deixaremos tudo no mundo de Mamon? Aceitando o convite de Jesus, aproveitaremos a enorme oportunidade para sermos justos no mundo da injustiça e fiéis, generosos, no mundo da infidelidade, indiferença, compartilhando o que sabemos ser apenas empréstimos a nós confiados. Serviremos de pontes sobre águas turbulentas para ajudar na travessia de nossos irmãos mais necessitados. E seguiremos rumo ao mundo de justiça com a sensação do dever cumprido. Pois, como bem disse o Mestre, não se pode servir a Deus do amor e a Mamon da matéria. E assim, meus irmãos, estamos encerrando o nosso encontro, convidando a todos para uma prece de encerramento. Peço que, se puderem, fechem seus olhos, elevem seu pensamento ao amigo e Mestre Jesus e ao nosso Pai Celestial. Graças a Deus, Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, irmãos trabalhadores, irmão José, mentor espiritual de nossa casa, e irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos auxilia com as melhores informações, as melhores inspirações, para o melhor proceder de nosso trabalho. Agradecemos a maravilhosa oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus para falar sobre Jesus e seu Evangelho, rogando paz, harmonia e amor para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados de todo o nosso planeta e seu orbe. Assim, pedimos humildemente a permissão para encerrar o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. E nesse encontro tão intenso, relembro uma frase dita por um gênio,
A música não está em suas notas, mas no silêncio entre elas. Quem disse? Wolfgang Amadeus Mozart. O significado? Talvez seja que nas entrelinhas podemos interiorizar muito mais conteúdos do que aqueles que nos parecem visíveis. Fiquem com Deus e muita paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau.